Olá, meu nome é Priscila Queiroz, eu sou da Queiroz Gourmet. É um prazer ter vocês aqui hoje na Cabanha Oviedo, a fazenda onde a gente cria os nossos cordeiros. A primeira receita de hoje vai ser o lombo de cordeiro e a picanha de cordeiro. A gente tem aqui uma chapa que está bem quente, com um pouco de carvão embaixo, e a gente vai fazer esses dois cortes grelhados aqui nessa chapa. A outra receita, a gente vai fazer um sanduíche de paleta de cordeiro, super fácil de fazer em casa. Quando a gente fala sobre carne de cordeiro, logo na nossa cabeça já vem carré de cordeiro, carré francês, carré curto e pernil. Mas a gente esquece que o cordeiro tem diversos outros cortes e cortes que são deliciosos e são muito fáceis de fazer. Por isso eu separei o lombo e a picanha para a gente começar fazendo na chapa. Vocês podem ver, essa é a picanha de cordeiro, ela tem esse formato e tem uma leve camada de gordura. Já o lombo, ele vem, quando ele é retirado, ele tem um pouco sim de gordura, mas eu já no frigorífico peço para que retirem essa gordura para ele ficar bem magro e a gente ter o resultado que a gente vai ter hoje aqui na chapa, que é seladinho por fora e rosadinho por dentro. Então, para começar o tempero, um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino, azeite de oliva e molho chimichurri. Pode ser flor de sal, pode ser sal grosso ou sal fina, como eu estou colocando agora. Vou colocar um pouquinho aqui, massageia um pouco. Sempre é bom massagear porque é o que faz com que penetre bem os sabores dentro da carne. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e do outro lado também. Como a gente tem hoje dois cortes que têm tempos de cocções diferentes, a gente vai fatiar a nossa picanha para que ela fique pronta no mesmo tempo que o nosso lombo. Vamos começar, eu vou colocar ela aqui na nossa tábua. Esse lombo de cordeiro, eu vou ensinar um truquezinho. Enquanto a gente fatia a nossa picanha, eu vou deixar ele marinando com um pouco de azeite de oliva Queiroz, 0,1 de acidez, pode cortar. Só um pouquinho, não precisa ser muito. É só para deixar conversar os sabores do azeite de oliva, do sal, da pimenta e do cordeiro. Bem pouquinho. Você vê que esse é o tamanho da picanha de cordeiro. E eu vou fatiar. Pode ser fatias bem finas. Então agora a gente vai começar a colocar o nosso lombo na chapa. Ao mesmo tempo, a nossa picanha também para grelhar um pouquinho. Eu gosto de fazer a picanha fatiada, porque normalmente eu faço um prato que vão todas as fatias de picanha e no meio um pouquinho de salada. Fica muito, muito bom. O importante sempre é selar bem. Como a gente está cozinhando com fogo e a uma temperatura bem alta, vai ficar uma crostinha bem crocante. Então, vamos ver aqui. Tá ótimo. É esse o objetivo que eu quero. Eu quero ele bem dourado. E aqui também. Eu vou dar uma selada nas bordas aqui do lombo também, para ele ficar douradinho dos dois lados. Mesma coisa com a picanha. Ela fica deliciosa se você fizer ela mal passada. Aqui eu selei bem, eu deixei grelhar bem uma parte da picanha e do outro lado ela tá bem normal para ter essa suculência que a gente está buscando. A nossa picanha ela tá pronta. Eu vou só finalizar com um pouquinho de molho chimichurri. O que é o molho chimichurri? É um molho que tem salsa, tem orégano fresco, tem um pouco de especiarias, azeite, sal, um pouquinho de vinagre. Enfim, como a gente sabe se o lombo está pronto? Ele tem que estar um pouquinho mais macio dentro, por isso quer dizer que ele está no ponto que a gente quer, que é rosadinho.
E estamos prontos. Vamos cortar aqui. Eu vou cortar o lombo na diagonal, que esse é o sentido. Acho ele super saboroso, apesar dele não ter muita gordura, ou quase nada, ele é muito saboroso. É um dos cortes que as mulheres adoram. A picanha sempre fica no paladar do homem, mas o lombo é um dos cortes que as mulheres adoram porque não tem nada de gordura, é super saudável. E pra gente terminar, eu vou colher um pouquinho dessas pimentinhas só pra fazer uma decoração no prato. Vou separar aqui, fazer um charme. E nosso prato está pronto, picanha de cordeiro e lombo de cordeiro. A próxima receita é um sanduíche de paleta de cordeiro. Mas o que é a paleta de cordeiro? A paleta de cordeiro nada mais é do que o pernil dianteiro do cordeiro. Então, eu vou abrir aqui a paleta de cordeiro e vou mostrar para vocês como que ela é. Vocês podem ver que é uma carne mais rosada, né? E tem só uma pequena camada de gordura e um papel alumínio protegendo a ponta do osso. A gente vai fazer essa paleta desfiada. Então a gente vai colocar essa paleta numa assadeira com esse protetor. Vamos temperar com um pouco de pimenta, um pouco de sal. Vou massagear um pouquinho. E aí a gente coloca desse jeito que a gente viu aqui, dentro de uma assadeira, com um pouquinho de caldo de legumes, um pouquinho de vinho branco, 2 cebolas cortadas bem grosseiramente, e a gente vai colocar a uma temperatura de mais ou menos 150 a 160 graus, por volta de 7, 8 horas, tampadas com papel alumínio. Então, depois de 7 horas e meia, você vai perceber que a carne vai começar a descolar do osso da paleta. Então esse é o momento de de desligar o forno e desfiar a sua paleta de cordeiro, que vai ficar mais ou menos dessa maneira. E a gente vai usar essa paleta desfiada para rechear o nosso pãozinho. Então vamos começar aqui cortando o nosso pão ao meio. Então a gente cortou os nossos pãezinhos e a gente vai untar com um pouquinho de mostarda Dijon. Bem pouquinho, só para realçar os sabores. O que a gente não quer é maquiar o sabor da carne de cordeiro. Vou colocar um pouquinho de chimichurri também. E mãos à obra. Um pouco de azeite na chapa. E vamos aquecer um pouquinho. É só aquecer um pouquinho. Pronto. Tá pronto. E pronto, o nosso sanduíche de paleta de cordeiro está prontinho, é super fácil de fazer e vale a pena fazer em casa.